mecanicidade. Tarefas rotineiras como comer todos os dias no mesmo horário. As músicas repetidas na cabeça ocorrem porque a pessoa, quando teve contato nas primeiras vezes com a melodia, sintetizou o som como uma aversão ou gosto exagerado, criando um grupo neural de alta intensidade, o que garante uma visita àquele grupo todas as vezes que um tom ou timbre for reconhecido ou partes da letra da música. Muitas pessoas utilizam como forma de fuga colocar outra música no lugar, para acabar com a agonia de ter que ouvir a mesma coisa seguidamente várias vezes. Mas o ideal seria reduzir a importância daquele trecho na mente. Assim, enfraqueceria a rotina musical sem deixar ativo o problema. Usar um número limitado de símbolos para se expressar. O cacoete surge de um encantamento da pessoa por uma rotina silábica, ou por uma necessidade de ter paradas para que o raciocínio puxe a informação contida no cérebro. Para retirar o excesso de cacoetes, é necessário primeiramente que a pessoa insira em seu lugar um grupo de sinônimos, pois a rotina já faz parte de sua forma de extração de dados, que mascaram o problema. Depois que estiver acostumada com vários sinônimos, a pessoa estuda outras formas de comunicação e substitui cada um deles até chegar ao ponto que se pretende. Músicas repetitivas na cabeça. As tarefas rotineiras estão ligadas a ações que as pessoas assumem no seu cotidiano, que, por prazer de executá-las, acabam por assumir parte da vida. As rotinas são poupadoras de energia e esforço, uma vez que já utilizam estruturas prontas e não requer planejamento para executar ações. Elas são prejudiciais quando apresentam em demasia e obstruem a comunicação para as coisas novas que vão surgindo. Por isto, é certo, de vez em quando, revisar as nossas ações, principalmente motoras, pois podemos estar acelerando um desgaste físico ou mental. Cacoetes. Com o passar da idade, muitas pessoas reduzem o seu linguajar e procuram se expressar dentro de uma rotina de recordações e aspectos do cotidiano. Esta atitude é prejudicial se for viciada, e a pessoa, para corrigi-la, também deve praticar em colocar o foco da atenção nas coisas que acontecem no momento atual. Consequências: tendência à caduquice, sentidos aéreos ou entorpecidos com incapacidade neural de buscar arquivos na mente. Hologramas. Definição: figuras visuais que, ativadas por um grupo de neurônios, criam uma imagem tridimensional ilusória no ambiente onde está o indivíduo, no qual a percepção da imagem é apenas dele mesmo. Para criar um holograma não é muito fácil. É necessário inúmeros grupos neurais que, ativados em conjunto, geram um vulto ou imagem. As bibliotecas das crenças, religiões, superstições são alimentos para que o organismo produza ou crie estes mecanismos ilusórios. Como ocorre? Uso de ervas, sensoriamento remoto ou distúrbios. Observei que o uso de alucinógenos é rico em substâncias que ativam os sensores de forma mais flácida, ocasionando uma série de alucinações visuais. Embora não seja considerada droga, Max teve acesso a um material chamado Daime, uma única vez, que também produz alucinações visuais. É comum entre as pessoas que utilizam este produto da Amazônia conversar com objetos físicos que ganham vida, da mesma forma que é apresentado em um desenho de televisão. Quebra-cabeça. Método interativo mental. Pode ocorrer por disfunção cerebral ou por ondas de rádio. Além dos pontos apresentados, o quebra-cabeça também pode ocorrer por genialidade.
como método interativo para se chegar mais rapidamente em um grupo de conceitos ou informação dentro do cérebro. O método é uma forma de busca de informações que capta conceitos em diversas partes do cérebro e verifica quais grupos estão interligados a ele. O processo pula de um grupo para o outro, sem ler integralmente o conteúdo até achar o grupo neural cuja base de sustentação traz as informações associadas que a pessoa está procurando. Quando é um problema químico, a busca fica pulando sem parar, pois não se fixa em um conceito ou grupo deles, para encontrar uma resposta, podendo levar uma pessoa ao delírio e/ou estresse. Primeiro surge um conceito na mente, depois outro e assim por diante. Enquanto isto, a mente vai fazendo correlações e formando proposições. A cada nova proposição é questionado se a informação está inserida dentro do que se procura. Caso não seja válida, aquele grupo neural é deixado de lado e a busca parte para outro grupo neural de mesma semente, que está armazenado em outra partição do cérebro. Se a pessoa não fixar um grupo de conceitos, a mente fica variando em estado de delírio. Quando a pessoa entra em delírio, por não conseguir parar o cérebro, é necessário que ela exercite a mente e prenda o foco da atenção em apenas um único aspecto, para retirar o vício mental de buscar a informação. Técnicas que serão informadas mais adiante poderão ajudar a se livrar do incômodo. Se for frequente e não casual os delírios, há necessidade de procurar um psiquiatra, que fornecerá o complemento químico necessário. Método interativo mental ping-pong. Serve para organizar a base neural capturando conceitos-pensamentos soltos e organizando em grupos neurais de forma sequenciada. Artigos: cedo, praia, hoje, andar, Maria. A Maria anda cedo hoje na praia. O mais comum é este método que busca na rede neural conceito a conceito, até gerar uma sequência encadeada que satisfaça a necessidade daquele momento. Se um grupo neural existe com todos os símbolos, ele resgata deste grupo todas as informações. Se isto não é verificado, ele cria um grupo neural e vai trazendo cada um dos símbolos que for precisando e quimicamente já indica o caminho mais habitual ou o ordenamento que deve ser feito para resgatar a informação como um todo, quando estiver totalmente sequenciado. Problemas e soluções. Se executado com rapidez, a mente se desloca a fabricar centenas de proposições e pode divergir, se transformando num delírio. Quanto mais rápido for utilizado este método, maior a chance da pessoa ter alucinações, principalmente quando ela não tem elementos suficientes para formar um pensamento e a mente teima em procurar uma resposta que não existe. A variação excessiva de conceitos, sementes, temas, causa delírio. Então, quando uma pessoa fizer uma busca na mente e não satisfeita, mudar o foco e fazer nova busca e assim por diante, ela estará sujeita a ter uma alucinação. Podemos quantificar como um indicador provisório a propensão da pessoa em ter um delírio pela má utilização do cérebro, como sendo numa escala de 0 a 10, onde 0 representa a ausência de pensamentos e 10 estado extremo de pensamentos. Seja a tabela do indicador: 0, sem pensamentos; 1, 2, 3, normal; 4, 5, 6, nível de controle; 7, 8, 9, 10, somente pensamentos, nível crítico. Observação: uma sequência de pensamentos ocupa 30 segundos, de 25 a 35.
em 1 minuto. Exemplo de como extrair a estatística. Seja uma pessoa que sua mente esteja rodando entre 20 pensamentos diferentes durante 15 minutos. Quero saber se ela está em estado de delírio. 20 pensamentos pressupõem que ela está variando em pelo menos 20 premissas principais que dão em torno de 20 sementes que estão sendo ativadas a todo instante. Seja a seguinte tabela de normalidade cerebral: 0 a 1 minuto. Uma sequência de pensamentos com o mesmo enfoque ou semente. 1 a 5 minutos. Até 3 sequências de pensamentos, enfoque ou semente. 5 a 10 minutos. Até 5 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. 10 a 20 minutos. Até 8 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. 20 a 30 minutos. Até 12 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. 30 a 40 minutos. Até 16 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. 40 a 50 minutos. Até 20 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. 50 a 60 minutos. Até 40 sequências, pensamentos, enfoque ou semente. Assim, uma pessoa que em 15 minutos teve 20 variações de pensamentos, 10 a 20 minutos é igual a 8 pensamentos. Pessoa obteve 20 pensamentos, o que indica que ela está fora do padrão estabelecido. Então, ela teve tempo total do evento em segundos, 15 minutos de duração vezes 60 segundos, é igual a 900. Mente trabalhando, 20 pensamentos vezes 30 segundos, é igual a 600. Mente descansando, tempo total menos mente trabalhando é igual a 900 menos 600, igual a 300. Preparando o indicador. Mente trabalhando, indicador. 600 dividido por 900 elevado a 10 é igual a 6,667. Mente descansando, indicador. 300 dividido por 900 elevado a 10 é igual a 3,333. Pela escala que foi elaborada, esta pessoa está no nível crítico e necessita procurar um psiquiatra para fazer a devida reposição química. A pessoa, quando estiver neste estado, deve fixar a mente num grupo restrito de conceitos, para a cabeça não ficar rodando em proposições. A tabela acima pode ser utilizada como uma aproximação. Assim, você mesmo poderá se policiar e, ao perceber o início de um distúrbio, tem uma forma simples para decidir procurar uma ajuda. No início das divagações mentais, pode tentar estabilizar a mente, fixando a atenção sobre um bloco de coisas restritas. Se não der resultado, um médico deve ser consultado. Método interativo mental educacional. Tem por objetivo assimilar um aprendizado pelo processo da recordação. Exemplo: seja a expressão y é igual a 2x mais 4. Calcule o valor de y para x igual a 2. Funções básicas: ver símbolos, buscar biblioteca de sinais, interpretar, acessar grupo neural da base de conhecimento, ler. Primeiro passo: buscar o conceito do que se pede, valor de y. E agora? Segundo passo: ativar a memória e escrever os símbolos problema. Para quê? Achar valor de y, o que tenho. Terceiro passo: y é igual a 2x mais 4 e x é igual a 2. Este método educacional, a pessoa consegue extrair informação do cérebro, dando instruções que, com o passar do tempo, elas se tornam automáticas e quase imperceptíveis. A capacidade de raciocinar está ligada ao método.
Existem variações de pessoa para pessoa. Quando maior a complexidade empregada, maiores as chances de obter um bom resultado na acumulação de conhecimentos. Funções básicas: ver símbolos, buscar biblioteca de sinais, interpretar, acessar grupo neural da base de conhecimento, ler, resgatar conhecimentos. Quarto passo: ativar conhecimentos, igualdade, multiplicação, adição e substituição da variável por valor. Para quê? Achar valor de y. Quinto passo: substituir x na equação 2 vezes 2 mais 4. E agora? Sexto passo: multiplicar os símbolos 2 vezes 2. E agora? Sétimo passo: pegar o resultado e adicionar a 4 mais 4 igual a 8. O que quer? Achar o valor de y. O símbolo 8 é valor? Sim. Revisar problema, validar resultado se estiver correto, terminar o problema. Este sistema utiliza um método de controle e checagem do que está sendo feito e de onde se quer chegar. Assim, ele vai e volta diversas vezes entre o ponto inicial de uma atividade e o ponto final, questionando se o resultado pretendido já foi alcançado. Ele não se limita a chegar em um resultado qualquer. Ele torna ao ponto inicial e refaz todas as correlações para confirmar se algumas delas apresentavam algum vício de caminho que invalidasse a resposta. Somente depois disto tudo, o resultado é finalmente validado. Problemas e soluções. A dificuldade enfrentada pode advir do conflito de conceitos e definições. Caso tenha um grupo neural que seja guardião de um conceito e outros grupos que também guardem conceitos diferentes para a mesma coisa, isto pode gerar um conflito se a referência a determinada coisa ou momento for a mesma. Neste caso, as definições não estão bem aceitas e a pessoa deve eliminar o conflito e separar bem cada um destes conceitos, reformulando cada um deles. Quando a pessoa estiver num ponto estacionário, deve identificar o conceito que falta e retornar à origem das informações. As paradas mentais acontecem por falta de definição, na maioria das vezes, ou por incapacidade de localizá-las. Um ato de não compreensão de um conceito significa que faltaram elementos para que ele pudesse de fato ser utilizado. Não resta outra alternativa a não ser fazer uma reflexão que possibilite gravar o conceito de forma correta no cérebro. Quando isto é feito, o grupo neural que antes fazia esta função e que não atendia às expectativas, aos poucos será ignorado por não estar mais em uso. Os passos para resolver um problema podem não ser óbvios ou claros, quando não existe questionamentos para buscar na memória as informações armazenadas. A pessoa deve criar chaves e caminhos para reconhecer e buscar informações na mente. Se ela não exercita extrair estas informações, a grande massa de neurônios pode armazenar uma infinidade de teoremas e teorias que nada valem porque não existe consulta. Uma quebra no pensamento pode indicar que a sequência lógica de ideias deve ser refeita desde o início, para gravar na memória a ordem da informação a ser garimpada. Se verificado que existe uma sequência que apresenta uma lógica que não é aceita por chegar a conclusões para nós consideradas erradas, esta sequência deve ser estudada para verificar o exato instante que ela falha e substituir por outra mais inteligente. É dita inteligente porque as sequências lógicas ditas válidas economizam esforço por chegar a uma resposta satisfatória mais rapidamente que em uma sequência logicamente inválida. Método interativo mental memorizador. Nível de neurônios ativos. Porcentagem. Comer. Talvez. Não comer.
Grupo neural a mais que indica vontade de comer. Área de oscilação. T. Grupo neural a mais que indica falta de apetite. Método interativo de decisão. Estamos diante de um impasse e temos que tomar uma decisão importante. Como nosso cérebro irá canalizar nossas informações e determinar o que iremos fazer, seja um simples ato de comer e não comer. Conforme o slide 32, o cérebro é consultado sobre o nosso momento atual e, dependendo desta consulta, nós tomamos uma boa decisão. No caso de comer, suponha que os grupos neurais que reforçam a necessidade que tenho de comer algo no momento é de 71% contra 29% de grupos neurais que têm argumentos para não ingerir nada. Temos que existe 71% menos 29% é igual a 42% a mais de propensão a alimentar no momento do que ficar sem comer. Numa decisão, esta pessoa comeria naquele instante. Agora, se ela tivesse 51% dos grupos neurais ativados, dizendo que deveria comer, contra 49% dizendo que ela não deveria comer, sua decisão seria uma incógnita, pois está sujeita às variações de frequência neurais. Caso ela não estivesse disposta a comer em 65% e a comer em 35%, então temos que 65% menos 35% é igual a 30% de propensão a não comer e, fatalmente, ela não iria se alimentar. O método proposto explicativo é interativo, pois a cada momento na linha do tempo, os neurônios vão sendo ativados e desativados, alterando a estrutura de decisão conforme o sistema orgânico for necessitando. Para este caso, é claro, pois o método é bem mais amplo que controlar as necessidades funcionais do corpo. Teste psicológico. Se alguém chegasse próximo a você e fizesse um gesto igual a este, qual seria sua reação? Escreva o que você pensaria e encaminhe para o site www.lenderbook.com. Vamos fazer as estatísticas e apurar o resultado. Este teste psicológico tem por objetivo medir o grau de homogeneidade do grupo em relação ao símbolo proposto. Assim, é possível saber se o símbolo é massificado no grupo ou é heterogêneo. Podemos criar um índice de homogeneidade para este símbolo numa escala de 0 a 10, onde 0 representa o maior grau de massificação de opinião e 10 o maior grau de opiniões distintas, heterogêneo. Seja a tabela do indicador. 0 massificado, 1, 2, 3 homogêneo, 4, 5, 6 em vias de massificação, 7, 8, 9 e 10 somente pensamentos, heterogêneo. Então, seja um símbolo ou gesto que 150 pessoas analisaram e foi obtido 34 respostas diferentes para o significado daquele símbolo. Para calcular o índice, temos total de participantes, 150 pessoas. Total de respostas, 34 respostas. Índice, 34 dividido por 150 elevado a 10 é igual a 2.267. Homogêneo de grau 2. Voltando ao problema, o grupo apresenta comportamentos semelhantes diante deste símbolo. Portanto, ele é homogêneo ao dar uma significação à cena. Agora que você já sabe o objetivo, dê sua opinião sincera sobre o que você pensou pela primeira vez ao ver o símbolo do slide 50.